assisti novamente Procura-se Susan desesperadamente. Nossa, até rimou. Pois é, galera, eu assisti novamente o filme Procura-se Susan desesperadamente. O filme foi lançado originalmente. Nossa, tudo mente, mente, mente. Mas, gente, isso não é informação subliminar que eu estou mentindo, ok? Então, eu assisti novamente o filme Procura-se Susan desesperadamente, que foi publicado originalmente, lançado originalmente em 1985, mas eu só fui assistir aos 17 anos, ou seja, no ano de 1992, um período no qual eu estava no terceiro ano do ensino médio. E olha, gente, nós sempre falamos de filmes, falamos de livros, mas sempre comentamos a partir do filme em si, do livro em si, mas acabamos ignorando algo muito importante. E o filme da Susan me fez perceber exatamente isso, que é muito importante nós também enxergarmos quem está assistindo ao filme e o seu contexto. Um filme ele se torna muito diferente quando ele é visto a partir do seu contexto. Aliás, eu acho que o contexto histórico das pessoas que estão assistindo acabam influenciando muito na percepção. Quando eu assisti, eu era um garoto de 17 anos do ensino médio. Hoje eu sou um homem de... Bem, vamos deixar os números de lado, mas um pouquinho mais velho. E isso dá um tom diferente. Eu tive experiências que me circundavam naquele tempo que me gerou uma percepção que não é a mesma de hoje. Ou seja, quando eu assisti o filme, eu percebi que muito mais de que estar olhando a um filme, foi bom recordar os momentos daquela fase de idade. Ou seja, o filme ele está ligado a todas as emoções de uma época, de uma fase, de um menino romântico, de um menino que queria se inteirar com os colegas. Simplesmente nós não estávamos assistindo Procura-se Susan, mas nós estávamos procurando um sentimento de pertença, de estar com os colegas, de estar conversando com as pessoas, especialmente porque a Madonna ela estava no auge da carreira. E a Madonna, de certa maneira, ela fazia com que nós ficássemos unidos em torno de um objetivo. Os fãs da Madonna estavam ali, próximos, querendo falar dela, etc. E a gente nem percebia que, nesse filme, a Madonna é uma personagem secundária. Uma personagem de grande importância, porque ela interpretava a Susan, que dá o sentido do filme, mas a principal mesmo era a atriz Rosanna Arquette, que eu nem conhecia, nem fazia ideia. Aliás, eu nem sei direito quem é a Rosanna Arquette, mas a Rosanna, ela é a protagonista desse filme, e a gente ignorando, porque o importante era a Madonna, que nem era a principal, mas tinha até um trejeito de meio vilãzinha no filme. E nós nem percebíamos que a Susan tinha um comportamento assim, ó, não muito adequado. Talvez nos dias de hoje a Susan seria cancelada, não sei. Mas enfim, vamos falar especificamente desse filme. Mas antes de adentrar no assunto do filme, quero lhes lembrar para quem, ou informar para quem está chegando agora, que eu me chamo Fernando Neri, conhecido nas redes sociais como Filósofo dos Livros. Eu sou o filósofo mais nerd das redes sociais. Agora sim, bem, a história vai falar de uma dona de casa rica, meio patricinha, meio dondoca, mas não prepotente, não arrogante, uma mulher sonhadora, uma mulher do lar,
que vive para agradar o marido, que está entediada, que está insatisfeita com a vida, apesar de ter todas as coisas ali lhe servindo, ter do bom e do melhor, ela cumpre os seus papéis de dona de casa, ela tem um marido bem situado financeiramente, um amigo que a trata com... Não falei um amigo, um marido que a trata com carinho, e enfim, um casamento morno, não é ruim, mas também não tem aquele fogo de uma paixão. E essa mulher acompanha um casal através do classificados. Vamos lembrar que naquele tempo não tínhamos internet, então era difícil ter a visão das pessoas. Ela lia classificados e tinha o nome desse casal e ela estava acompanhando a história sem ao menos saber qual era o rosto desse casal, qual era a aparência. E um tal de Jim, ele mandava mensagens para Susan. Procura-se Susan desesperadamente. E deixava ali o local do encontro. E a Roberta, que é representada pela Rosanna Arquette, ia acompanhando o Jim e a Susan, que é interpretada pela Madonna. E ela ia acompanhando até que ela viu um classificado ali, né, que a Susan ia se encontrar com o Jim, e ela resolveu conhecer, saber quem são eles realmente. E ela vai no mesmo horário, no local do encontro, para vê-los. E ela presencia um encontro rápido entre a Susan e o Jim. Aliás, antes de chegar nesse encontro, nós vamos tendo assim visões da Susan. E nós já vamos percebendo que a Susan é meio trapaceira. Ela não é flor que se cheire. Não é uma bandidona. Mas também não é assim aquela moça boazinha que poderia nos servir de exemplo. Mas enfim, a Roberta vê a Susan e o Jim. Eles acabam tendo que se despedir porque o Jim tinha um compromisso aí. Ele faz parte de uma banda de rock. A Susan não quer acompanhá-lo. E a Susan vai seguindo seu caminho. E a Roberta, essa mulher casada, vai seguindo a Susan até que a Susan entra num brechó e vê umas botas assim, estilo bem anos 80, bem fashion. E fica encantada, mas a Susan não tem dinheiro para comprar essas botas. Então o que ela faz? A Susan troca as botas por uma jaqueta bem estilosa que ela tá usando. Uma jaqueta que tem uma pirâmide atrás, assim. Uma jaqueta bem icônica. Aliás, eu não vi com bons olhos essa troca. Para mim, a jaqueta da Susan valia muito mais do que aquelas botas todas enfeitadas, cheias de lantejoulas, etc. Mas a Susan faz isso. Dá a sua jaqueta e fica com as botas e vai embora. A Roberta, encantada pela Susan, pelo estilo, aquela moda dos anos 80, um laço na cabeça que não denota infantilidade como a gente via antes em certas épocas, mas aquele tipo de laço dá um ar adulto, um laço mal feito, amassado, assim. Era coisa dos anos 80, modinha dos anos 80. A Roberta vai lá e compra essa jaqueta e vai para casa. Nisso ela descobre algumas coisazinhas, alguns objetozinhos ali escondidos aí que pertenciam a Susan e que era de suma importância. A Susan, depois de um tempo, dá conta que tá faltando esses objetos que eu falei. E um desses objetos é exatamente a chave de um armário da rodoviária. A Susan não tem casa, então a Susan o que fazia? Guardava seus pertences no armário de uma rodoviária e ali tinha a chave. E uns objetos guardados estavam, como eu poderia dizer, faziam parte de um crimezinho aí que a Susan fez. Então era meio que importante ter seus objetos, seus pertences pessoais e ter esse objeto aí que era objetivo, ou melhor, fruto de um crime. O que a Susan faz? Volta no brechó na intenção de resgatar essa chave, mas a jaqueta já tinha sido vendida. Ela deixa
o endereço, para caso a pessoa se dê conta e queira devolver, para entrar em contato com ela. A Roberta, por sua vez, vê a chave, não faz ideia como encontrar a Susan e resolve deixar um artigo no jornal, bem no estilo do Jim, só que ela assina como O Desconhecido. Ela fala da chave, etc. A Susan lê, ela acha engraçado o desconhecido, mas não faz nem ideia que o desconhecido é ela. Acho que é um homem que tem aí encontrado a chave. Mas enfim, a Susan tenta ir ao encontro e nós temos lá a Roberta com a jaquetinha, vestidinha, bem mais no estilo da Susan, esperando a própria Susan. Só que a Susan, ao descer do táxi, tenta dar um golpe no cara do táxi, não pagando o serviço, e ele chama a polícia. E nisso a Susan visualiza a Roberta, mas não consegue falar com a Roberta. E tem um cara atrás da Susan, que vê a Susan ali no local da Roberta, porque ele não reconhece que a Roberta é a Roberta. Ele acha que a Roberta é quem? A Susan. Até porque a Roberta está vestindo no mesmo estilo. A Roberta não se parece com a Susan em termos de rosto, mas ela tem o mesmo estilo de cabelo, a mesma altura. Ou seja, a Roberta seria uma espécie de pessoa ideal para ser uma dublê da Susan. Por ter, assim, coisas que sendo vista de longe a gente até confundia. De perto de jeito nenhum, mas de longe a Roberta lembrava a Susan. E esse cara que tá atrás da Susan confunde as duas e tenta resgatar o objeto, o furto do crime. A Susan não tá sabendo de nada. Nossa, a Susan não. A Roberta, gente, a Roberta não está sabendo de nada a respeito do crime da Susan. Ela fica assustada com esse estranho. Esse estranho tá perseguindo, ela tenta fugir desse estranho. E nisso aparece um amigo, que é a pedido do Jim, que lê aquele artigo, pede esse amigo, vai lá no local desse encontro e veja o que está rolando ali entre Susan. E o amigo nunca tinha visto a Susan. Então o que acontece? Esse amigo presencia a perseguição que a Roberta está sofrendo. Ele acredita que a Roberta é a Susan. E nessa perseguição a Roberta bate a cabeça e tem uma tremenda de amnésia. E nisso o ladrãozinho foge. O cara, amiguinho do namorado da Susan, vê ali a Roberta, confunde. A Roberta não tem noção de quem ela é, porque bateu a cabeça. E ele diz, ó, você é a Susan, tal, conversa com ela. Ele diz que é amigo do Jim. Ele tenta ajudar ela a recobrar a memória. E aí, a Roberta passa a viver a vida da Susan. E até rola um climazinho entre a Roberta e esse amigo. O amigo foi um tremendo de um traíra, porque tava aí, ó, roubando na cabeça dele a Susan do Jim. Já a Roberta, embora não soubesse quem ela é, também, né, não bancou a honestazinha, né, nessa coisa da amnésia, porque bem que se entrega ao bofe. E aí tem um romancezinho, surge algumas confusões, e nós vamos acompanhando a vida aí da Susan paralelamente, a Susan sendo Susan e a Roberta aí sendo confundida com a Susan. Até que a Roberta bate a cabeça novamente, recobra a memória, mas as confusões não param aí, as perseguições surgem. A Roberta tenta dizer que ela não é a Susan, ela tenta voltar a ser quem ela é, ela fala pro carinha aí pelo qual ela já está apaixonadinha, ela já nem quer mais saber do marido dela, ela quer esse cara mais pobre, mas que dá uma emoção. E a confusão rola solta aí. É perseguições de ladrão, é romancezinhos paralelos. Até o marido da Roberta
tem um envolvimento leve aí com a Susan, se bem que ele não chega a vias de fato, né? Um flertezinho básico, que acaba sendo até mais do que um flerte, uma espécie de terapia. Ele desabafa, desabafa, fala dos seus problemas pra Susan, e a Susan, mesmo sendo uma espertalhona, sabe que até que ela dá uns conselhozinhos assim legais. Mas enfim, o que eu posso dizer, não vou falar o final do filme, mas é que é uma experiência diferente. Quando eu assisti, eu não percebi os defeitos que a obra tinha. Simplesmente eu estava muito fissurado na Madonna. E o poder da Madonna, a questão das amizades que ela me proporcionava, o encontro, fez não ver defeitos. Simplesmente a moça bate a cabeça, tem uma amnésia, é confundida. Outra pessoa não, outras pessoas não. Mas outra pessoa bate a cabeça e não tem amnésia. Então já vê uma falha aí no filme. As coisas são resolvidas de maneira muito simples e os problemas também ocorrem de maneira muito simples, mas eu não tinha essa percepção porque no fundo, o que importava não era o filme em si, mas era assim, a união que esse filme estava nos causando, a comoção, especialmente naquela época do ensino médio, havia uma garota que fisicamente ela não se parecia com a Madonna, mas ela se vestia igualmente a Madonna. Eu usava o mesmo laço, a mesma roupa daquele filme lá, Procura-se Susan. E essa garota parada não lembrava nada, mas incrível, quando ela começava a falar os trejeitos, mesmo não sendo parecida com a Madonna, parecia a própria Madonna falando. Mas é claro, a Madonna dublada, gente. Porque a gente nem tinha acesso à voz da Madonna original falando. A gente só via as músicas, mas não te acompanhava muito. Então a gente tinha a impressão que aquela garota era uma Madoninha ali na nossa presença. E todas essas emoções em volta do filme é que fez com que a gente apreciasse. Hoje, eu gostei do filme, achei até um filme bacana, mas não foi aquela coisa. O que eu mais gostei foi relembrar essas cenas do passado. Então, se você é da minha época, que viveu o Procura-se Susan no tempo original, com certeza você deve ter algumas emoções ligadas a esse filme, algumas lembranças, porque o filme realmente marcou época, né? Um classicão aí dos anos 80, mas que eu acabei vendo nos anos 90, independente de ter visto anos 80 ou 90, eu acho que 90 até ficou mais sorte, porque aí que 90 foi entrando na TV assim, com mais força. Os filmes demoravam um pouquinho para chegar na TV. Hoje o filme tá no cinema, aí chega já tá no streaming, a gente tem mais acesso mais rápido aos filmes. Naquela época havia uma certa lentidão. Então, o filme meio que foi vivendo 80, 90 e foi causando comoção, foi envolvendo pessoas. Então, se você é dessa época, com certeza, ao assistir, eu creio que vai ser muito mais importante as emoções que esse filme desperta em relação ao contexto que você estava vivendo, aos romances, talvez situações desagradáveis, porque anos 80, anos 90 também era uma época de bullying, não sei, né? Nem tudo simboliza lembranças boas. Às vezes pode ter aí umas lembrançazinhas negativas. Eu tive algumas, mas o que me marcou mesmo foi o positivo. O que eu também acho interessante é que a galera ela não estava muito focada em procurar defeitos nos filmes, nos livros. A galera ela realmente procurava elementos que fizessem com que elas ficassem ligadas, que proporcionassem a amizade. E com isso o senso crítico, ó, lá embaixo. Porque a gente estava se divertindo. Hoje eu percebo que a mentalidade do povo atual tá mais crítica. A crítica é positiva, esse senso crítico. Mas por outro lado, acaba se tornando chato porque vamos encontrando muita gente caça defeito. A pessoa fica já assistindo ao filme, já lendo um livro, procurando o defeito para falar do defeito. Isso vai criando brigas, ninguém se une, sabe? Quando alguém fala bem, surgiu aí um água fiestas ou desmanchas prazeres que fica dizendo, não, mas tem esse defeito, como que você vai gostar disso? Eu discordo, eu não acho que o fulano
é tão bom assim. Eu não acho que a Madonna era tudo aquilo. Como é que o povo gostava da Madonna? Que roupa ridícula, aquele laço amassado na cabeça. Como é que isso foi moda? Lembrando que, anos 80, olha para vocês terem uma ideia, as influências na moda feminina mais potentes foram Madonna, com essas roupas aí bem icônicas, Viúva Porcina. É, a Viúva Porcina do Rock Santeiro. Não a Regina Duarte. Por quê? A Madonna, ela era importante por ser a Madonna. A Viúva Porcina era a personagem que também usava uns turbantes aí, que lançou moda anos 80. E Xuxa Meneghel, ia falar Menegal. Xuxa Meneghel também foi influência na moda. Isso eu tô falando em nível mundial, gente. Madonna, Viúva Porcina e Xuxa Meneghel foram as grandes influências aí, ó, da moda feminina nos anos 80, sendo que somente Madonna e Xuxa eram ela mesma. A Viúva Porcina era uma personagem. E isso tudo gera emoção, gera ligação. Hoje a preocupação parece que todo mundo está mais preocupado em brigar mesmo, de ser o diferentão. E não percebe o quanto a gente perde. Eu não estou dizendo que a gente tinha que fechar o nosso centro crítico, mas também vamos parar com essa coisa de ficar o tempo todo só defeitos, só defeitos. Fica chato. Hoje em dia não, um dia desses, como eu também estou confuso. Mas um dia desses eu estava vendo uma moça que tudo que ela postava aparecia um cara comentando. Mas o cara só comentava coisas negativas, botava defeito, não largava dela. Tudo bem, o cara tinha um senso crítico, eu acho que até ele tinha uma certa coerência nas críticas. Mas é chato, né? Toda vez que você está fazendo um vídeo, postando, e a mesma pessoa aí só vendo defeito, pelo amor de Deus. Vamos ter moderação, não é coisa de ser falso, de ser menos crítico, mas é uma questão de respeito ao outro. Até porque, se você não gosta, por que você está acompanhando? Deixa aquela comunidade em torno aí da dona do perfil ser feliz. Você não está fazendo parte daquela tribo, deixa aquela tribo de lado. É muito chato quando a tribo está envolvida, tá compartilhando momentos felizes e tem aquele chato de plantão. Uma vez ou outra, uma criticazinha, sem problema, mais direto, pelo amor de Deus. Enfim, Procura-se Susan desesperadamente me fez ver que os comportamentos da sociedade, as formas de nós vermos o mundo, as nossas idades nos dão uma percepção totalmente diferente. Gostei daquela época porque eu vi um certo romantismo, eu vi roupas legais, estilosas. Hoje eu já percebo os crimezinhos, as traições da personagem Susan, as traições até da mocinha do filme, que é essa dona de casa entediada. Eu percebo a malandragem da Susan, que é bem no estilo jeitinho brasileiro, e eu não aprovo certas coisas que eu provava naquela época. Mas de qualquer forma, foi muito bom rever Procura-se Susan desesperadamente. Não me arrependo, apesar de algumas experiências negativas dessa segunda vez, de ter apagado certas lembranças legais aí que eu tive, que eu tinha no passado, porque ao tomar consciência da negatividade do filme a gente acaba perdendo certas emoções, mas é bom também ver o quanto eu amadureci, o quanto eu mudei e também o quanto eu devo mudar. Pretendo também assistir outros filmes do passado, rever e perceber um processo. Eu acho que assistir a um filme do passado, reler um livro, também é uma forma de autoconhecimento. Então, eu acredito que você não deva ficar muito apegado às emoções do passado. Tem muita gente assim, eu tenho medo de me decepcionar porque foi tão bom, foi tão marcante. Gente, mas veja a emoção de perceber que você amadureceu, que você mudou, que você não aprova, que o mundo evoluiu. Ou talvez perceber que o mundo regrediu. Mas se regrediu, o que a gente pode mudar? Isso faz parte de experiências que ninguém paga. E é isso, gente. O que vocês acharam da minha resenha? Um pouco confusa, mas faz parte.
E é que eu falei muito com o coração e eu não gosto muito de ficar elaborando um roteiro certinho. Eu penso antes o que eu vou falar, mas um roteiro certinho, não. Eu deixo o coração ditar o que eu tenho que falar e vou falando igual um destrambelhado. E é esse o meu jeitinho. Quero saber a opinião de vocês, é claro, opinião com todo respeito. E vamos conversando, porque vai ter mais filmes, vai ter mais livros. Afinal de contas, eu sou o Fernando Neri, o filósofo dos livros, o filósofo mais nerd dessas redes sociais. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!